pegando fogo aqui na igreja, né? Vocês estavam empolgados, todos nós estávamos empolgados, né? Com o louvor, com a expressão do louvor e da adoração através da música. Eu me lembro de uma visita que eu fiz, justamente com o pastor Davidson, a Dona Altina, né? Dona Altina deve ter, eu acho que próximo dos 90 anos, alguma coisa assim. E filha de Josenilda, que faz parte da nossa igreja, né? Ela tem Alzheimer. Então a comunicação é muito difícil. Todos que têm algum conhecimento sobre Alzheimer sabem, né, por ser uma doença neurológica, da dificuldade que essa pessoa, um paciente, tem a dificuldade, né, de se comunicar. E aí nós começamos a cantar este hino com ela. Ela entrou numa sintonia que nem parecia que tinha Alzheimer. Quando nós começamos a cantar Já Refugie a Glória Eterna, porque aquilo ali foi nas entranhas dela, foi naquilo que foi no seu sentimento, na sua fé, na sua crença. E aquilo me chamou a atenção, como achei, quando nós fomos tocados, né, por aquela experiência, por aquela expressão de louvor através de um hino, né, através de uma música. Música é linguagem universal, né? Em qualquer lugar tem algumas letras, alguns arranjos, né, que quando você escuta, você já lembra, já remete você a um passado, já remete a uma situação vivida, a uma experiência, e algumas delas até são conhecidas praticamente que no mundo todo, de modo que a música ela é um meio de comunicação. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7. Capítulo 7, a partir do verso 36. Lucas 7, a partir do verso 36, vai falar de uma expressão de louvor e de adoração, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo essa história. Diz assim, Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-lhes com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos nesse instante. Senhor, nesse instante, ó Deus, nos colocamos diante de Ti em gratidão, ó Pai, pelos momentos vividos aqui, até aqui no culto, pela oportunidade que temos e o privilégio, ó Deus, de expressar o culto através da música, um culto ao Senhor, de expressar, ó Deus, a adoração ao Senhor, através, ó Deus, da vida de serviço na igreja,
através, ó Deus, da comunhão entre os irmãos. Somos gratos por tudo isso, ó Pai, e nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos fale ao coração através da Tua palavra, através desta narrativa. Por isso nos colocamos diante do Senhor nesse instante. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. De que formas você expressa culto a Deus? Você expressa a sua adoração a Deus. Hoje nós tivemos o privilégio, de participar desse momento de louvor, como temos participado em tantos domingos, em tantas oportunidades que a igreja tem de se encontrar. E tivemos o privilégio, de viver esse momento gostoso, esse momento em que, através da música, nós podemos expressar a nossa gratidão a Deus pela salvação que temos em Jesus Cristo, a nossa gratidão a Deus pelo acolhimento que temos a partir de seu Filho Jesus Cristo. De que outras formas você presta culto a Deus? E de que forma a nossa vida enquanto igreja, a nossa vida enquanto comunidade pode ser, eu posso contribuir para que seja um reflexo de um verdadeiro adorador, de uma pessoa que se aproxima de Jesus Cristo com a expressão viva de um adorador, com a expressão viva de quem o ama, de quem tem gratidão por Ele. De que forma nós podemos fazer com que a nossa vida em família, a nossa vida nos nossos locais de trabalho, através da nossa profissão, nós venhamos expressar a nossa adoração e o nosso culto a Deus. Uma mulher pecadora expressou culto e adoração a Jesus Cristo, com lágrimas e perfume. O texto nos diz que Jesus Cristo fora convidado por um fariseu para fazer uma refeição na sua casa. E uma mulher, sabendo que Jesus Cristo estaria ali, ela pegou um recipiente com um perfume e foi até a casa onde Jesus Cristo estava fazendo aquela refeição com aquele fariseu. O texto nos diz que aquela mulher era pecadora. Muito provavelmente aquela mulher era mesmo uma prostituta, de modo que a expressão do texto é enfática, que ela era não só no sentido genérico, como todos nós, pecadores, mas ela era no dia a dia uma pecadora, tinha atitudes pecaminosas. Mas aquela mulher, com um recipiente nas mãos e ali dentro contendo um óleo perfumoso, ela se aproximou de Jesus Cristo, um perfume, e ela foi expressar do seu modo todo o seu sentimento e todo o seu amor e a sua gratidão a Jesus Cristo ao derramar aquele perfume nos pés de Jesus Cristo. Mas antes mesmo de derramar o perfume, aquela mulher, diz o texto, que verteu dos seus olhos lágrimas. E ela então, com seus cabelos, enxugou as lágrimas que estavam sobre os pés de Jesus Cristo. O texto nos diz que aquele fariseu, pensando consigo, disse que de fato Jesus Cristo não seria um profeta, porque se fosse um profeta, ele saberia quem era aquela mulher. Jesus então indaga daquele homem, fez uma comparação entre a atitude dele e a atitude dela. Ele disse: olha, eu cheguei à sua casa e nem água você ofereceu para os meus pés, e ela ofereceu lágrimas. Você não colocou óleo na minha cabeça, ela colocou perfume nos meus pés. Aquela mulher, ela expressou do seu modo a adoração a Deus naquele momento, prestou culto a Deus através de Jesus Cristo, através de suas lágrimas e através de um perfume. Na verdade, nós expressamos adoração a Deus, e o culto deve ser uma expressão da adoração a Deus, na medida em que nós expressamos o amor que nós temos por Deus. Certa vez eu ouvi uma mensagem de um pregador muito interessante, muito reflexiva, e o tema da mensagem era uma pergunta: você ama a Deus? No final, eu tive a sensação, eu cheguei à conclusão e tinha a sensação de que todos que estavam ouvindo aquela mensagem podiam dizer assim: não, eu não amo a Deus. Porque ele nos desafiou a pensar sobre o que era amar Deus. E eu gostei daquela mensagem.
Mas hoje, pensando sobre esse texto, ainda que aquela mensagem tenha sido interessante, eu fiquei pensando que, do seu modo, com as suas limitações, apesar do pecador que você é, você pode expressar o seu amor a Deus. Aquela mulher foi capaz de oferecer aquilo que tinha de melhor. Ela ofereceu um perfume caro, e muito mais do que o perfume ou as suas lágrimas, que representavam toda a sua emoção, tudo aquilo que estava no seu coração, ela expressou o amor que ela tinha por Jesus Cristo. De que modo você pode expressar o seu amor a Deus? De que modo você pode expressar a adoração a Jesus Cristo? O culto, de certo modo, ele é um ritual e que em si tem o seu valor. Nós temos prelúdio, nós temos momento de dízimos, que é uma forma de expressar o nosso amor a Deus através da dedicação dos nossos bens, da nossa vida. Nós temos a mensagem, que é um momento importante para a edificação da igreja. Nós temos a música, o louvor através da música. O culto, ele se constitui, de certo modo, todos os domingos, com hora marcada, como algo instituído. Isso é importante, isso é necessário, isso é importante para o crescimento espiritual de todos nós. E todos nós somos testemunhas de que participar de uma igreja, louvar a Deus através da música, participar desse rito, tudo isso nos traz crescimento, tudo isso nos dá a oportunidade de revermos as nossas vidas e de colocar os nossos corações diante do Senhor. Mas existem também outras formas de você expressar através do serviço. Aliás, nós temos visto aqui ao longo desse mês que a adoração tem a ver sobretudo com o serviço cristão. Porque na verdade o que aquela mulher estava expressando ali, na verdade era um serviço de adoração, um verdadeiro culto. Longe dos ritos que nós costumamos ver, ela quebrou todo o protocolo, ela, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, toda a sua força, ela demonstrou o amor a Jesus Cristo naquele momento. Aquela mulher, ela foi corajosa, porque sendo ela conhecida como uma mulher pecadora, era alguém que certamente não seria bem-vinda ali naquela casa. Era alguém que poderia ser alvo de julgamento do fariseu ou de outras pessoas ali presentes, de modo que ela poderia se sentir intimidada a não expressar o seu amor a Jesus Cristo, a não expressar o seu carinho e o reconhecimento que ela tinha por Ele. Quantas pessoas se deixam intimidar por causa dos seus sentimentos de culpa, por causa dos seus... muitas vezes ela que imagina que os outros estão apontando algum dedo para ela, um dedo julgador. Mas quantas vezes também nós encontramos nos ambientes de trabalho, nos ambientes eclesiásticos, nos ambientes familiares, muitas vezes um dedo acusador em que você se intimida para expressar a sua adoração a Jesus Cristo, para prestar culto a Ele. Na verdade, esta mulher, conhecida como pecadora, ela nos desafia a que nós venhamos a agir com coragem, que nós venhamos a ter coragem de colocar as nossas vidas diante do Senhor Jesus Cristo e venhamos a expressar do nosso jeito, ou com um vidro de perfume, ou com as nossas lágrimas, a nossa adoração a Deus. Na verdade, o culto tão somente deve expressar aquilo que é a nossa vida com Deus, e de certo modo também o culto deve nos levar a refletir a nossa vida com Deus, para que essa vida seja melhorada, para que essa vida seja uma vida digna daquele que pode encostar-se aos pés de Jesus Cristo e verter as suas lágrimas. Aquela mulher demonstrou amor, e todo amor precisa ser demonstrado. Aliás, a palavra de Deus nos diz em João 3,16 que Deus amou o quê? O mundo de tal maneira para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para que tenhamos a vida eterna, para nos dar a vida e a qualidade de uma vida eterna. Portanto, Deus, Ele demonstrou o seu amor para conosco quando Ele entregou o seu próprio Filho na cruz, para que pudéssemos, para que nós viéssemos a colocar as nossas vidas diante dEle
e saber que de algum modo Ele escuta as nossas orações e através do Espírito Santo nós temos a certeza de que Ele escuta as nossas orações e de que Ele está ao nosso lado e de que Ele nos fortalece na caminhada. Amor precisa ser demonstrado, e aquela mulher demonstrou com tudo aquilo que Jesus Cristo falou a respeito do grande mandamento, que devemos amar Deus de todo o coração, com toda a força, todo o entendimento e toda a alma. Por isso que ela foi capaz de romper o medo, por isso que ela foi capaz de corajosamente arrepender-se diante de alguma atitude que ela fez e simplesmente debruçar-se sobre Jesus e humildemente beijar os pés de Jesus Cristo, verter as suas lágrimas e depois enxugar com seus cabelos e depois ungir com perfume. De que modo você demonstra a sua adoração e o seu culto a Deus? Aquela mulher, ela soltou os cabelos, porque era a prática do judeu não estar com os cabelos soltos, da mulher judia. E ela, para poder enxugar os pés de Jesus Cristo, ela na verdade não estava preocupada com a opinião alheia. Ela simplesmente chorou, e as lágrimas falam muito, porque lágrimas expressam aquilo que palavras não são suficientes, assim como a música também é capaz de expressar aquilo que muitas vezes o raciocínio humano não é suficiente. Mas aquela mulher também enxugou os pés de Jesus Cristo, e ela soltou os cabelos, e ela na verdade lançou-se e debruçou-se naquele momento de adoração e de culto a Deus. O que falta para que você se solte? Para que você solte os seus cabelos? Para que você se lance sobre e debruce a sua vida sobre Jesus Cristo? Para que você venha buscar estar debaixo das suas asas até que passem as calamidades? O que falta para que você venha de fato expressar de forma livre, corajosa e intensa a sua adoração a Deus? Aquela mulher amou, aquela mulher não quis saber da opinião alheia, e ela movimentou-se na direção de Jesus Cristo. Chegou meio que sorrateiramente, né? Chegou por trás. Talvez fosse a oportunidade que ela tivesse para poder expressar o seu amor a Jesus Cristo. Aproveite as oportunidades. Jesus Cristo estava ali naquela casa, estava ali com aquele fariseu e outras pessoas, fazendo uma refeição, estava à mesa. Mas ela, de enxerida, foi lá, entrou por trás, e ali ela beijou os pés de Jesus Cristo, chorou, beijou e enxugou. Essa foi a sua forma de expressar adoração a Deus. Quantas pessoas expressam das diversas formas? O culto deve ser o lugar onde nós vamos sintetizar, onde nós vamos convergir para aquilo que na verdade deve ser a vida. A vida antes do culto, porque nós chegamos aqui com a vida que nós trazemos, pecadores que somos, e a vida depois do culto, para que venhamos a refletir e para que venhamos de algum modo transmitir essa glória de Deus através das nossas vidas pela sua graça. E aqui há um segundo aspecto importante, é que a adoração deve ser expressão de gratidão. Aquela mulher, provavelmente ela não tinha nada que trouxesse algum mérito sobre a sua vida. Às vezes nós até achamos que temos algumas coisas boas, e aí a gente fica até feliz às vezes porque, né, se plantamos coisas boas, colhemos coisas boas, graças a Deus por isso. E alguns entendem e acham que porque tem coisas boas na sua vida e porque a sua vida é boa de um modo geral, agora você tem algum merecimento. Na verdade, aquela mulher, pelo que ela era, ela não tinha nada que pudesse dizer assim: você é merecedora. Provavelmente ela já tinha escutado falar de Jesus Cristo, ela viu alguma coisa em que Jesus Cristo demonstrou o seu amor, demonstrou o seu acolhimento, e ela se sentiu na verdade acolhida, de modo que ela teve a coragem suficiente para romper com a sociedade naquele momento, para romper com os trâmites religiosos, e simplesmente ela adentrou-se ali porque ela estava com o coração grato. Grato pelo acolhimento de Jesus Cristo, grato pelo perdão dos seus pecados. Ora, a palavra de Deus nos diz que todos
pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Imagine-se aí agora sem o seu óculos, ou sem o seu relógio, ou sem o seu brinco, ou sem o seu celular, sem a sua bolsa. Você vai se sentir meio destituído de alguma coisa, né? Homens geralmente têm a mania de colocar o celular aqui no bolso, né? Geralmente do lado direito. Saiu de casa, bateu, não viu, eita, esqueci o celular, né? Hoje em dia, esquecer o celular, o smartphone, você se sente totalmente desprevenido, né? Porque você está destituído de alguma coisa, de algo que já faz parte da sua vida. Pois a palavra de Deus nos diz que todos, sem exceção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a mesma palavra diz que se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. De modo que em Jesus nós recuperamos a possibilidade de caminharmos à imagem de Deus, nós recuperamos um pouco dessa glória de Deus, e no processo de santificação nós vamos experimentando, na medida que vamos caminhando, na medida que vamos trabalhando, estudando, namorando, casando, tendo filhos, na medida que vamos trabalhando, que vamos enfrentando as situações da vida, nós na verdade temos a possibilidade de, num processo de santificação, acertando e errando, alcançarmos a glória de Deus, crescermos nessa glória de Deus. Aquela mulher, ela experimentou o perdão dos seus pecados. A palavra de Deus nos diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Portanto, aquela mulher destituída da glória de Deus, assim como todos nós a princípio, e destituída de qualquer mérito, ela simplesmente lança-se sobre Jesus Cristo, e ela ali, humildemente, beija os seus pés, verte as suas lágrimas, enxuga-lhe os pés e lança-lhe perfume sobre os pés de Jesus Cristo. A adoração, portanto, deve ser a expressão da gratidão. Você tem motivos de gratidão? Você tem agradecido a Deus pela salvação? Tem agradecido a Deus pela bondade que Ele tem para com você, pelo amor que Ele tem revelado por você? Eis que a coisa mais importante que pode existir para um homem e para uma mulher é, nesse encontro com Cristo, expressar a sua gratidão. Na verdade, o texto está nos falando de amor e de gratidão. Com todas as limitações, aquela mulher podia expressar amor a Jesus Cristo e, por conseguinte, a Deus. Ela podia também expressar a gratidão. A adoração pede de nós que nós olhemos as pessoas. O texto vem nos falar que quando o fariseu pensou consigo, Jesus Cristo não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia muito bem quem é essa mulher. Jesus Cristo então começou a indagar a respeito a respeito daquela mulher, e ao comparar aquilo que ele não tinha dado a ele e o que ela tinha dado, Jesus Cristo então vai dizer assim: vês esta mulher? Olha para a pessoa que está do seu lado. Pode olhar para alguém. Vês a pessoa que está do teu lado? Conheces a pessoa que está do teu lado? Você sabe o que é que ela passa? Você sabe as circunstâncias em que ela nasceu, a educação que ela recebeu, as lutas que ela passa, as vitórias que ela alcançou? Vês esta mulher? Na verdade, o culto e a igreja deve ser a expressão, o culto daqueles que conseguem parar para ver o outro. E ao parar para ver o outro, nós precisamos estar destituídos de uma outra coisa e deixar em stand-by, de preferência para lá, que é o julgamento. Aquele homem estava com um julgamento errado a respeito daquela mulher, porque em primeiro lugar ele julgou errado quem era Jesus Cristo e o que ele vinha fazer aqui na terra. Jesus disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que já se acham perfeitos, para aqueles que acham que vão alcançar a salvação ou que vão alcançar algum mérito diante de Deus, mas eu vim para aqueles que, mesmo sendo pessoas sem grandes problemas, se reconhecem
pecadores. E a atitude daquela mulher foi uma atitude de um olhar para Jesus Cristo, ao passo que a atitude daquele fariseu foi uma atitude não de olhar para Cristo, mas para olhar e julgar aquela mulher. O culto e a vida em igreja vai passar sempre pelos seus percalços, como todos nós, por sermos pecadores. Quem aqui já não julgou alguém? Quem aqui já não se percebeu fazendo algum comentário de alguém que você depois ficou pensando, poxa vida, eu nem deveria ter comentado isso? Primeiro que a pessoa não está perto de mim. Depois, às vezes, você descobre que nem era verdade. Ajudou aquela pessoa em alguma coisa? Na verdade, nós precisamos, como igreja, como pessoas, em primeiro lugar, colocar as nossas vidas diante do Senhor e não julgar o outro, mas ver o outro. Quem sabe, se o outro estiver errado, você tenha a capacidade de, com brandura e com amor, ajudar o outro a não enveredar-se por um caminho ruim. Aquele fariseu pensou consigo. Interessante que Jesus foi capaz de perceber o seu pensamento. Talvez um olhar, né? Já viram aquelas pessoas que quando, né, olham assim para você, né, com olhar de julgamento? Alguma coisa Jesus Cristo percebeu, ou ele tinha conhecimento do que se passava no coração do fariseu. E ele diz: vês aquela mulher? Você não foi capaz de colocar água nos meus pés, você não foi capaz de ungir minha cabeça com óleo, mas ela chorou, enxugou as lágrimas com seus cabelos, ela colocou perfume nos meus pés, e ela foi capaz de trazer a adoração a mim naquele momento, disse Jesus Cristo. O reconhecimento de que ele tinha o poder para perdoar pecados. Na verdade, todos ficaram admirados, mas quem é este que está perdoando pecados? Andar com Cristo é andar leve em relação ao pecado. É você saber que os seus pecados foram justificados mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É você entender que pela graça de Deus você é acolhido e seus pecados estão perdoados. Ele então traz uma outra figura, uma parábola, a parábola dos 500 denários, dos 50 denários. 2 homens deviam ao mesmo senhor, um 500 denários e o outro 50 denários. Ora, 1 denário é o suficiente para pagar um dia de um trabalhador. Então 50 denários é como 50, digamos, diárias de uma pessoa que trabalha na sua casa. O outro devia 500 denários. E ele disse: qual dos dois vai ser mais grato se aquele senhor perdoar ambas as dívidas? Ele disse: suponho que seja o de 500. Pois é, porque quem muito ama, muito será perdoado. Na verdade, aquela mulher pôde experimentar o perdão na sua vida. E eu creio que ainda que seus pecados sejam equivalentes a 50 denários e não a 500, Deus ele está pronto para perdoar, e você há de estar pronto para estar grato pelo perdão dos seus pecados. Portanto, nós precisamos deixar de lado o julgamento e olhar para as pessoas. E finalmente Jesus Cristo disse no verso 49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus não está para destruir, não está para colocar para baixo, mas ele está para tirar a sua carga e dizer assim: vai em paz. Tem pessoas que precisam só de uma oportunidade, talvez de algumas oportunidades, mas elas precisam apenas de alguém que lhes acolha, elas precisam apenas de alguém que olhem para elas, de alguém que possa ser expressão e instrumento de Deus na vida dela, para simplesmente dizer: vai em paz. Literalmente vai dentro da paz. A ideia é que você está cercado pela paz. Portanto, a adoração, o culto a Deus deve ser a expressão de uma igreja e de pessoas que, assim como aquela mulher,
com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, foi por trás e colocou ali a sua vida diante de Cristo. Aquela foi a forma dela expressar o culto e a adoração. E a sua? Como é que você pode expressar o seu amor a Jesus Cristo? Nós vamos cantar agora, nós vamos mais uma vez entoar um cântico que fala da adoração e do louvor. E enquanto nós vamos cantar, eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida. E se você desejar expressar nesta noite, perante os irmãos que estão todos aqui presentes, a sua adoração e dizer assim: pela primeira vez eu estou colocando a minha vida diante de Jesus Cristo. Ou se você simplesmente quiser ficar aí de pé e dizer assim: eu quero expressar o meu louvor e adoração nesse instante, você pode assim expressar esse momento de louvor e de adoração. Faça desse cântico uma oração. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me chego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quando o sol se vai, Quando o sol se vai, tudo